Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou falar sobre um fone muito interessante, o LZ-A4. Se você tiver visto meu último vídeo, um AMA, talvez você se lembre de uma pergunta em que eu falo que a vida está cada vez mais difícil para os fabricantes tradicionais de fones de ouvido. Por exemplo, Shure, Westone, Atmos Research, JH Audio, são marcas geralmente americanas ou europeias que estão sendo desafiadas constantemente por fabricantes chinesas que oferecem uma relação custo-benefício muitas vezes mais interessante. Então, tinham me perguntado se eu achava que essas fabricantes chinesas já estavam no nível dessas mais tradicionais, e a minha resposta é que em grande parte sim, elas estão, e estão dando bastante trabalho para elas. Uma dessas marcas, uma mais recente, justamente é a LZ. A LZ é a abreviação para Lao Zong, que é o nome de um entusiasta chinês que tem fabricado intra-auriculares, um cara que passou a vida inteira consertando equipamentos eletrônicos. Depois ele passou a fazer caixas de som e mais recentemente ele tem se dedicado à construção de in-ears. O A4 é justamente a sua criação mais famosa. É um intra-auricular híbrido, ou seja, ele tem duas armaduras balanceadas para médios e agudos e um driver dinâmico para graves. Ele custa mais ou menos $195 e uma questão crucial é que ele tem filtros intercambiáveis. O primeiro fone que eu testei que tinha essa característica, essa funcionalidade, foi o Shure SE846, agora o Extreme Ears Extreme One também tem aquele FLCS8, não lembro exatamente como é que é a sigla, mas enfim, é um fone que também tem essa funcionalidade. Isso é muito interessante, que permite que você parta de uma base, que é a sonoridade do fone, mas que você mexa um pouquinho com ela para chegar mais perto do que você gosta ou do que é mais apropriado para um estilo musical. Então o LZ-A4 é um desses fones. Bom, fisicamente eu vou falar que ele não é a coisa mais bonita do mundo, não. Ele é muito bem construído, ele tem, basicamente, um cilindro de metal com uma pecinha no meio em volta de plástico, que é por onde entra o conector MMC-X. Ele tem um cabo muito bem construído, ele é trançado com um revestimento que parece ser de algum tipo de plástico transparente, que parece ser muito resistente. E a grande questão é que eu não achei ele um fone muito confortável. Eu tive bastante dificuldade em encontrar um encaixe apropriado, mesmo que ele tenha vindo com 11 pares de ponteiras. Então, assim, ele é um fone que vem com uma quantidade acima da média de acessórios, mas o encaixe para mim foi um pouco difícil, chegar naquela combinação boa entre conforto e isolamento. O próprio Duno DN2000, que é um fone bastante criticado nesse aspecto, para os meus ouvidos é melhor. Mas depois de mexer um pouquinho com as ponteiras de espuma, que não são comply, mas são de espuma, eu consegui chegar num encaixe mais interessante. Por conta dessa dificuldade, eu vou falar que o isolamento não é dos melhores, apesar dele ser bom, e o conforto também poderia ser melhor. Ele fica bastante esquisito na orelha quando fica bem encaixado nos meus ouvidos. Pode ser que no seu caso seja diferente, mas para mim foi assim. Fora isso, ele vem com uma caixinha para transporte, uma casezinha rígida de nylon, e ele vem também com uma caixinha de metal, que é onde ele tem todos os filtros que você pode trocar. São várias combinações possíveis, e o legal é que você parte de uma base e a partir dessa base, que é o que a marca chama da sua resposta de frequência mais abrangente, e você consegue ir encurtando um pouco, e na hora que você encurta, aparentemente você tira um pouco da ênfase em algumas regiões. Então ele vem com um manual que não é muito fácil de entender, o inglês, como costuma ser nessas fabricantes chinesas, deixa um pouco a desejar. E a própria tabela, que indica o funcionamento dos filtros, ela não é muito clara. Mas enfim, depois de mexer um pouquinho, entender melhor o que está acontecendo ali, ouvindo e lendo o manual e fazendo essa assimilação, eu acho que eu consegui entender melhor, e me familiarizar um pouco mais com esse sistema de filtros. A troca dos filtros é legal, ela não é difícil, você simplesmente troca a parte da frente, ele tem dois, tem um que é na frente, que é o bocal de saída do som, e tem a parte de trás, provavelmente para atuar sobre a pressão traseira em cima do diafragma. Então, você pode trocar essas duas partes e fazer combinações diferentes. Aliás, uma observação é que, apesar desse sistema ser legal e ser bem feito, por exemplo, eu acho ele mais interessante do que no Extreme Ears Extreme One, ele não é 100%, porque em volta da rosca, de cada um dos filtrozinhos, ele tem uma pecinha de borracha que é muito, muito pequenininho, um anelzinho. E algumas vezes, quando eu fui tirar o filtro do suporte de espuma, da caixinha, eu vi que a borrachinha ficou presa ali, e isso vai prejudicar a vedação se você perder. E pelo que eu vi, não é só perder o filtro que é o problema, é perder essa borrachinha também. Mas se tiver cuidado com isso, não tem muito problema não.
Agora vamos falar um pouquinho do som. Eu acho que o mais interessante é partir do que a marca considera a sua sonoridade irrestrita, vamos dizer assim, e ver como é que ela vai se alterando ao longo das combinações. Bom, pelo que a marca diz no manual, a combinação que menos restringe a sonoridade do LZA4 é a combinação do filtro traseiro vermelho com o frontal azul. E dessa forma, eu acho que tem uma sonoridade que é relativamente equilibrada, ela tem graves mais fortes, ela tem médios mais para frente, mas é um pouco como um Extreme One com esteroides. Então, assim, não me pareceu uma sonoridade desequilibrada, né? Porque, como eu falei, ela é parecida com a do Extreme One sobre alguns aspectos, mas ao mesmo tempo ela traz alguns incrementos que faz com que ele perca um pouco desse equilíbrio, dessa calma. Mas ainda assim é um desempenho muito bom e que eu gostei bastante para a maioria dos gêneros. Eu achei que os graves dessa forma eles são bastante presentes, né? Essa é uma característica do LZA4, ele não é um fone com graves neutros, né? ou pelo menos não dessa forma. Eles também não são descontrolados, mas ele tem uma presença bem forte. E os médios também são mais para frente, assim, ele pode em alguns casos gritar um pouquinho, né? As vozes podem ficar um pouco mais à frente do que eu gostaria, mas eu ainda considero ele um fone equilibrado. A questão que mais me incomoda com ele assim é que eu acho que os graves não têm tanta definição, eles são um pouquinho ocos e um pouco indefinidos, né? Eles não têm um detalhamento tão bom, a capacidade de texturização dele não é das melhores, mas de novo, talvez seja um preço a se pagar por esses graves mais fortes, customizáveis com esse filtro. Então, resumidamente, dessa forma eu gostei dele, apesar de encontrar algumas críticas. Só que o sistema de filtros é justamente o que faz ele ser muito interessante. Quando você passa para alguns dos outros dois filtros traseiros, ou preto ou azul, você muda completamente essa realidade. Especificamente com o filtro preto, né, que é o meio termo do traseiro, ele dá uma secada nos graves, eles se tornam um pouquinho menos presentes, né, mas ainda assim com uma força bem característica, vamos dizer assim, mas eles ganham justamente o que eu reclamei, que não existia em grande parte com o filtro vermelho. Eles secam um pouco, eles têm mais detalhamento, eles ficam mais claros, mais transparentes, e apesar de, mesmo com o filtro vermelho, eu não senti um sangramento muito grande dos graves nas outras faixas de frequência, isso aqui fica melhor ainda, né? Ele tem uma apresentação que eu acho ainda mais equilibrada. Com o filtro azul, pelo menos ainda continuando com o filtro frontal azul, eu acho que ele fica um pouco... Como é que eu vou dizer? Talvez os graves, em algumas situações, poderiam ter um pouquinho mais de massa. Não é nada demais não, mas... Enfim, eu acho que com essa combinação isso acontece. Mas o melhor ocorre quando eu troco para outros filtros frontais, né? Eu consigo literalmente mexer muito na sonoridade do LZA4. É importante que vocês observem que eu não estou falando de você transformar ele no outro fone, né? Ele nunca vai ficar parecido, por exemplo, com o Duno DN2000, né? Ou muito próximo do Extreme Ears Extreme One. Ele tem ainda uma sonoridade própria, mas o que você consegue com esses filtros, talhar um pouco da sonoridade. Então, assim, é isso. Pô, os graves estão muito fortes, eles não tem tanta definição. Pô, você troca do filtro traseiro vermelho para o traseiro azul ou preto e você consegue mudar isso totalmente, né? E para o frontal, que em tese age mais nos agudos, você também tem uma influência muito forte nos médios. Então eu vi que com o filtro rosa é o outro extremo, né? O filtro azul frontal é o menos restritivo e o rosa frontal é o mais restritivo, né? Em tese ele capa os agudos e acho que o que está escrito no manual é até 10 kHz só. A resposta de frequência não é tão curta, ele vai além dos 10 kHz, pelo que eu ouço pelo menos, mas ao mesmo tempo ele se torna um fone mais escuro, né? E com alguns filtros no meio termo você consegue o que eu considero a melhor combinação. Os que eu mais gostei foram os frontais vermelhos, eles conseguiram tirar um pouco dessa agressividade nos médios, mas ainda mantendo um bom equilíbrio no geral. Os verdes, que são também intermediários, eu não gostei muito, achei que eles fizeram o contrário, eles acentuaram os médios, mas com o vermelho eu gostei bastante. E mesmo com o rosa, né, que é o mais restritivo, eu achei que ele fica muito doce, mais suave, e curiosamente com esse filtro, eu acho que o traseiro azul funciona melhor, que é o mais restritivo também. Assim que você deixa o LZA4 um fone mais suave, mais doce, mais musical, né? Com o traseiro azul e o frontal vermelho, talvez como eu vejo o LZA4 na sua forma mais neutra, né? Mais natural.
E, enfim, com essas duas combinações, eu acho que ele mostra muitas proezas. Assim, ele é um fone com uma sonoridade muito grande, ele não é tão espacial, né, tão aberto e arejado quanto o do DN2000, mas ele não tem uma sonoridade pequena, né, que muitos intra-auriculares acabam proporcionando. Não, ele tem um som grande, o detalhamento é bom, ele é um fone transparente, não tanto quanto o DN2000, né, mas também é importante perceber que é um fone de uma categoria um pouco acima. Mas, enfim, você consegue ter uma resposta base que é muito boa, principalmente com essas duas combinações que eu falei, e mesmo querendo sair um pouco disso, né? Por exemplo, com o frontal vermelho, eu queria um pouco mais de graves, aí você troca o filtro traseiro, né? Passa pro vermelho e você vai ter justamente isso. De novo, vai perder um pouquinho aqui e ali, né? Na qualidade dos graves, mas você vai ter esse maior desempenho. Agora eu quero uma sonoridade um pouco mais fechada, né? Um fone mais calmo, perfeitamente, né? Coloca ali o frontal rosa e o traseiro azul, você tem justamente isso. Então, concluindo, o LZA4 é um fone que se encaixa, né, num grande número de estilos musicais. De novo, ele tem uma sonoridade base, né? Ele é um fone de qualquer maneira, com médios um pouco mais para frente, ele tem uma sonoridade mais compacta, vamos dizer assim, apesar de grande. Né? Ele não é de nenhuma forma um campeão em arejamento, em espacialidade, mas ele é um fone excelente. Assim, a qualidade dos médios é ótima, dos agudos principalmente, o timbre dos agudos é muito bom, independente do filtro que você usa frontal. Né? Eu gostei muito da forma como ele apresenta essa região. E ele pode ser visto como um pouco de um camaleão, né? Porque esse sistema de filtros faz com que ele seja apropriado para um número muito grande de gêneros musicais. Talvez ele não seja a coisa mais fácil do mundo, né? Porque o sistema de filtros exige um pouco de cuidado, né? Se você resolver fazer isso na rua, no ônibus, no avião, não vai dar certo, você vai perder um filtro, você vai perder a borrachinha. Então, talvez seja um caso mais assim, putz, eu ouço esse fone em casa, hoje eu vou querer ouvir mais isso. Aí você troca lá em casa, né, com cuidado, bota o que você quer e vai tranquilo. Né? Não é uma coisa fácil para você ficar fazendo a todo momento, né? Por exemplo, putz, agora eu vou escutar um hip hop, peraí, deixa eu trocar aqui. Eu acho que isso não vai dar certo. Mas, independente disso, ele é um excelente fone e mais um exemplo de que os chineses estão aqui para comprar uma briga muito boa com as marcas tradicionais. Eu gostei muito da LZA4, acho que ele é uma fantástica opção, né? Para quem quer um intra-auricular dessa faixa de preço, o sistema de filtros é um bônus, então ele está muito recomendado. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.